Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Vídeo de hoje então mais uma questão do ITA, você que tem acompanhado as soluções da segunda fase do ano de 2020, é uma questão, a questão número 1, a questão de geometria analítica, e nos fornece 3 pontos do plano, pede num dos itens que você determine a equação da circunferência que passa por esses pontos. Depois então ele diz que tem um quadrado circunscrito a essa circunferência e que a gente determina as coordenadas dos vértices desse quadrado, ok? Questão assim simples. O que você precisa saber é, então, dado 3 pontos, como achar a equação da circunferência que passa por esses pontos. E tudo que a gente precisa lembrar é que o centro dessa circunferência estão à mesma distância desses 3 pontos que vão determinar a nossa circunferência, de modo que isso vai recair, na verdade, em lembrar como que calcula a distância entre pontos. Então, equação de circunferência, ok? E distância entre pontos. Você precisa recordar, estar ciente disso para poder acompanhar a solução de maneira bem adequada, tá? Então, se você tiver alguma dúvida nisso, pausa o vídeo já aqui agora, vai revisar esses conceitos, depois volta aqui para acompanhar corretamente a solução. Vou pedir mais uma vez, né? Como sempre, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para ficar ciente sempre dos vídeos que temos publicados. E se ao final do vídeo você achar que ele te ajudou de alguma maneira, lembra de deixar aquele like aí para nós e ajudar o canal compartilhando o vídeo, tá bom? Então, sem mais, bora começar. Bom, o enunciado está aqui na tela, mas como sempre a gente deixa o link para você ter acesso não só a essa prova, mas como as provas anteriores, na descrição do vídeo, tá bom? Sugestão de sempre, pausa o vídeo aí, pensa a respeito antes de acompanhar a solução que nós vamos propor. Então, seja lambda da circunferência que passa pelos pontos P11, Q13,1 e R7,9. Item A, determina a equação da circunferência lambda. Item B, os vértices do quadrado ABCD circunscrito a lambda, sabendo que R é o ponto médio do segmento AB, ok? Então, você certamente já pausou o seu vídeo aí e agora veio aqui acompanhar com a gente, tá bom? Eu vou, como sempre, passar aqui, eu gosto de usar o GeoGebra, que ele nos permite enxergar melhor geometricamente o que a gente está propondo fazer, tá bom? Então eu vou fazer a transição de tela aqui agora para que você possa acompanhar no plano onde realmente estão esses pontos, porque é melhor do que fazer um desenho impreciso, e já que a gente tem a opção de usar dessas ferramentas aqui, não está numa prova, né? Pelo menos você fica bem embasado para poder acompanhar essa solução. Vocês vão ver que eu já deixei montado os pontos, ok? O GeoGebra nos permite, com um clique, achar a circunferência, ok? Então agora acho que vocês já estão vendo os pontos. Nós temos os pontos P11, Q13,1 e R7 e 9, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui a função que me permite determinar a circunferência que passa, né? O círculo que passa por 3 pontos. Então, se eu clicar pá, 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 ele montou a circunferência, ok? Eu já deixei ela pronta, então, para manter o padrãozinho do nome, porque ele nomeia aqui automático, eu já tinha deixado esse exercício previamente feito, ok? Então, está aqui a nossa circunferência lambda, ok? Então, a questão é como achar essa circunferência lambda. Para isso, o que a gente vai precisar, na verdade, é achar o centro da circunferência, que eu já coloquei ele aqui, tá bom? E aí, a gente recordar, vou pôr essas informações, é que o centro, ele tem essa propriedade, a distância dele até qualquer um dos vértices, né? No caso, qualquer um desses pontos que estão na nossa circunferência P, Q e R, é sempre constante, sempre vale o raio, ok? Então, para achar a circunferência, vamos fazer de novo agora a transição de tela, sumir aqui desse GeoGebra, tá bom? E vamos voltar para o nosso problema. A gente vai, então, lembrar o seguinte, que para o item A, tá bom? Que a equação da circunferência, como ele não falou qual a equação ele quer, a gente pode pensar que ele quer a reduzida. Então, digamos que o centro, então, vamos chamar o centro da circunferência, chamar ele de O para manter o padrão, e vamos dizer que ele tem uma coordenada x e y, ok? Nosso objetivo é determinar x e y, então assim, x0 e y0. Lembrar que então a equação reduzida da circunferência ela pode ser dada da seguinte maneira: x menos x0 mais
y menos y0 ao quadrado. Isto é o raio ao quadrado. Tudo que a gente precisa fazer então aqui é achar quem? x0, y0 e achar r, que é o raio da circunferência, ok? E aí, pelo desenho que a gente apresentou lá, o que a gente percebe é o seguinte: a distância do centro até os pontos, vamos pôr em ordem alfabética então, P, Q e R maiúsculo, vale sempre o raio, ok? Então, tudo que a gente vai precisar é disso, ok? Agora, se essa distância é sempre o raio, recorde que se você tem dois pontos A e B, então só para lembrar, geometria analítica, se tem um ponto A, um ponto B, como que você calcula a distância entre os pontos A e B? A distância entre eles, você pode, então, com calma, usar o teorema de Pitágoras e deduzir isso. Não vou fazer, senão o vídeo vai ficar muito extenso. O quadrado o quadrado dessa distância vale a diferença entre os x ao quadrado mais a diferença entre os y ao quadrado, ok? Então, se eu sumir com esse quadrado aqui, isso na verdade é a raiz dessa expressão, ok? Mas, então, para nós é mais interessante deixar da seguinte maneira, né? O quadrado que eu preciso possa então aparecer sem a raiz, tá bom? Então, se a distância satisfaz isso, o quadrado dela satisfaz o raio ao quadrado, ok? E aí, então, o que a gente vai fazer agora é tentar determinar x0 e y0 para achar o centro, ok? E, consequentemente, depois achar o raio. Então, por exemplo, se eu pego já ao quadrado, né, a distância de O até P, então a gente fica com x menos... Aí, quem é o ponto P? O ponto P, para você se recordar, é 1 e 1. Então, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Isto tem que ser igual ponto Q. O ponto Q tem coordenadas 13 e 1. Acho que agora vocês conseguem visualizar ele assim. Então, x menos 13 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. E o ponto R, então, x menos 7 ao quadrado mais y menos 9 ao quadrado. Isso dá o raio ao quadrado para a gente, ok? Bom, você está treinando para essas provas, você deve estar acostumado, você trabalha com duas a duas. Então, por exemplo, se eu chamar esta primeira igualdade aqui de 1, a gente resolve 1, ok? Deixando esquecida momentaneamente esse pedacinho aqui, ok? Então, por exemplo, para resolver 1, nós temos que x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a x menos 13 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Mas então, olha só, y menos 1 ao quadrado de um lado, y menos 1 ao quadrado do outro. Então a gente fica com x menos 1 ao quadrado igual a x menos 13 ao quadrado do outro, ok? Você pode, sei lá, tentar extrair a raiz, aparecer um módulo, eu prefiro fazer da seguinte maneira. Em vez de desenvolver, eu vou trazer isso para cá, x menos 13 ao quadrado. E aqui então a gente tem uma diferença de quadrados, recorde aí, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Você pode fatorar isso como a menos b vezes a mais b. Então a gente fatora, quem é o a? X menos 1, mais o b, x menos 13, vezes a menos o b. Então troca o sinal do x, troca o sinal do menos 13. Isso é zero. Bem melhor para fazer assim. Então, x mais x, 2x menos 14. E aqui fica x menos x zerou, dá 12. Então, deixar um 12 na frente, tá bom? 12 vezes 2x menos 14 é zero, ok? Como o produto de dois números é zero e um deles não é zero, obrigatoriamente o que sobrou é zero. Então, 2x menos 14 é zero. Quem é o x, então? 14 por 2, 7. Ok? Então, achamos já a primeira coordenada lá que eu chamei de x0 do nosso vértice, ok? Do nosso centro, na verdade, do centro da nossa circunferência. Então, esse ponto aqui é 7, tá? Então, no finalzinho, quando a gente achar o y, a gente troca. Agora, por exemplo, a gente pode comparar as outras duas. Vamos pegar aqui, por exemplo, o azul. X menos 13 ao quadrado mais y menos 1 igual a x menos 7 ao quadrado mais y menos 9, ok? Só que agora a gente sabe que o x é 7. Eu já peguei essa do x menos 7, porque o 7 menos 7 aqui vai se anular, ok? Então, a gente fica com x menos 13... Vou até reescrever ela no 2 aqui, tá bom? Então, 2. X menos 13 ao quadrado mais y menos 1
y menos 1 ao quadrado igual a x menos 7 ao quadrado mais y menos 9 ao quadrado. E aí você lembra que esse x aqui para a gente agora é 7, a gente pode trocar por 7, né? Então 7 menos 13 é menos 6 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual 7 menos 7 dá 0, ok? Se você já está bom de conta, você já pode pôr o 0 aí. Y menos 9 ao quadrado, ok? E aí, então, 6 ao quadrado é 36. E aí a gente fica passando para o lado de lá, y menos 9 ao quadrado, este dá 0, como eu falei, menos y menos 1 ao quadrado. De novo, uma diferença de quadrados, a mais b, vezes a menos b. Então, você troca o sinal do y, troca o sinal do menos 1. Isso dá 36. Então, y menos y é 0. Menos 1 mais 9 é menos 8. Então, você fica com menos 8 vezes 2y menos 10. Isso igual a 36, ok? Então, 2y menos 10 é menos 36 por 8. Você pode simplificar, então dá menos 18 por 4, menos 9 por 2, ok? Então, 2y é quem? 10 menos 9 sobre 2. Sobre 2. Então, 20 menos 9, 11 meios. Então, se 2y é 11 meio, o y é metade de 11 meios. 11 quartos, ok? Então, pronto. Com isso, a gente tem o centro, nosso centro. Quem é o centro da circunferência? Portanto, o centro tem quais coordenadas? 7 e 11 quartos, ok? E como vai ficar o raio? Bom, o raio é só você lembrar que ele é a distância, por exemplo, do centro até P, do centro até Q, ou do centro até o R. E aí, como apareceu 7, né, no X, eu vou escolher o nosso ponto que tem o X igual a 7 na coordenada. Voltando aqui para você lembrar, é o R, 7 e 9, certo? Então, escolhendo o 7 e o 9, o raio vai ser igual à distância desse aqui, certo? Então, x menos x ao quadrado mais y menos y. Então, 11 quartos menos 9 ao quadrado, a raiz disso, ok? Então, o raio é 0 aqui, mais, então, 11 quartos menos 9. 36. 36 menos 11, menos 25 quartos. Só que ao quadrado, então, fica 25 quartos ao quadrado. 25 ao quadrado, 625 sobre 16. Então, isso dá 25 quartos, tá bom? Não aparece mais ou menos porque o raio é sempre positivo. Então, a gente pode responder o item A, né? Portanto, como fica a resposta do item A? Qual é a equação? X menos 7 ao quadrado mais y menos 11 quartos ao quadrado igual ao raio ao quadrado. 625 sobre 16, ok? Ele chamou de lambda, então vamos pôr aqui, lambda, 2 pontos, a equação da nossa circunferência, ok? Voltando aqui no nosso GeoGebra, só para a gente, então, entender, a gente tem aqui o centro, né? Eu não mandei exibir as coordenadas, mas eu posso pedir aqui para vocês verem. Ele tem coordenadas 7 e 2,75, que é 11 quartos, ok? Eu apaguei a circunferência, só um minutinho para voltar aqui. Circunferência e o centro, ok? Voltar os raios aqui que a gente achou que é 25 quartos. Agora sim, o ponto tem 7 e 2,75, que é 11 quartos, tá bom? Então tá condizente. E aí, se a gente passa para o item B, vamos voltar para a pergunta do item B aqui. O item B, ele pede que, então,
a gente determine os vértices de um quadrado ABCD que está circunscrito a lambda, ou seja, lambda, que é a circunferência, está inscrito, está dentro dele, sabendo que R é o ponto médio de AB. Vou mostrar para vocês o desenho e a gente volta para fazer as contas, tá bom? Então, só botar aqui de novo o GeoGebra para vocês verem. Tá aqui, transição. No GeoGebra, então, nós temos... Eu já deixei, então, meio pronto, A, B, C, D, o quadrado, sabendo que R é o ponto médio de AB. Então, nós temos AB, R é o ponto médio, e aí isso aqui diz muita coisa pra gente. Diz que a distância de A até B, então, na verdade, é o diâmetro, é o dobro do raio, certo? Ok? E aqui é a mesma coisa, né? Então, A, B, C, D, se isso é um quadrado, então de A a D é o diâmetro, é o diâmetro, é o diâmetro, tá bom? Então, como que a gente pode determinar os vértices? Vamos passar aqui, voltar para o nosso quadro para fazer as contas, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso quadro, eu já tinha deixado essa figura meio pronta para ser inserida, ok? Então, vou só separar aqui para a gente não misturar o mundo das coisas, né? Então, fazer uma barrinha aqui e vamos atrás de resolver o item B. Vamos pegar a nossa figura. Pronto, tá aqui. E então, R é o ponto médio, né? Então, assim, está dizendo que a distância entre AR e BR tem que ser a mesma. Como a gente está sobre essa linha, então o que acontece? A altura, o Y, não pode mudar. Então, tanto a coordenada X, o Y de A quanto o Y de B, eles devem ser 9, ok? Então, disso a gente já tem algumas informações. Então, o A, eu não sei quem é a abscissa dele, o X, certo? Eu vou chamar X de A. Mas sei que o Y tem que ser 9. O B é a mesma coisa, eu não sei quem é o X de B, mas o Y tem que ser 9, ok? Então, ele é alguém, vamos até usar o preto ali dentro, porque dá para usar. Então, o A é alguém e 9, tá bom? Agora, como eu observei, isso vai ter que ser para gente, porque tangencia os pontos aqui, certo? Esse tamanho vai ser exatamente o raio da nossa circunferência. Então, como que eu vou achar a abscissa, o x de A? É só eu fazer, então, de acordo com o nosso desenho, ou o seu A estaria no lugar do B, ou aonde a gente pôs. Só tinha duas possibilidades para a sua resposta, certo? Então, ou o quadrado seria ABCD, ou como a gente fez, ABCD. Aí a resposta é indiferente, só uma questão de simetria. Então, é 7 mais o raio, ok? Então, o x de A é 7 mais o raio. E o raio, pelo que a gente fez as contas lá atrás, ele é 25 quartos, ok? Então, só para você se lembrar, o raio aqui é 25 quartos. Então, quem é o ponto aqui para a gente, certo? Ele é 7 mais 25 quartos. Aí é só somar a fração. 4 vezes 7 é 28. 28 mais 25, 53 quartos. Então, para a gente deixar a nossa lista de respostas, né? Então, o A é quem? Tem coordenadas 7 e 25... Opa, perdão, 7 não, 25 quartos e 9, né? Como estava lá já o 9 escrito. Então, 53 quartos, que é a abscissa que a gente achou, e 9. Ok? O B, então, vai ser análogo, só que vai ser 7 menos 25 quartos. Então, o x de B é 7 menos 25 quartos. 4 vezes 7, 28, menos 25, 3 quartos. Então, o B tem quais coordenadas? 3 quartos e 9. Agora, muita coisa é dita aqui pra gente, né? Porque, por exemplo, como B e C e A e D estão na mesma reta paralela ao eixo Y, significa que o x deles são o mesmo. Então, o x de C é igual ao x de B e o x de D é igual ao x de A, certo? Então, se a gente chama aqui C e D, certo? Então, C a gente não sabe nada ainda sobre as coordenadas. X de C, Y de C. E o D, X de D e Y de D. Pelo que a gente falou aqui agora, o X de C é igual ao X de B. Portanto, 3 quartos. Ok? Então, o C, sei lá, de vermelho, por exemplo,
tem que ter coordenadas no x 3/4. Falta você achar o y, tá bom? Então vamos deixar aqui. E o d, por exemplo, de azul, o x de d vai ter que ser igual ao x de a, que é 53/4. Então é 53/4 de alguém, né? Falta a gente achar esse alguém, o y. Agora, de novo, se a gente pega a nossa régua aqui, olha só, vamos traçar aqui de verde, por exemplo, ok? Bom, então o que falta agora é a gente determinar as coordenadas, né, as ordenadas do ponto C e do ponto D, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Ó, a gente observa o seguinte, o que nos serviu de base aqui para achar o y de A e B era o fato de nós conhecermos o y em R, certo? Mas, por exemplo, se a gente pegar uma reta e traçar, continuar esse segmento RO, ou seja, montar a reta RO, nós vamos obter aqui, por exemplo, um ponto, digamos E. Opa, apaguei, perdão. Então, um pontinho E, por exemplo. Esse ponto ele tem a abscissa 7, né? O x é 7, ele está na reta x igual a 7. E, assim como acontecia lá em R, divide o segmento CD ao meio. Então, CE e ED também vale R. Ou seja, o lado do nosso quadrado, na verdade, ele é 2 vezes o raio, ok? Assim como está escrito. Como é que a gente pode, então, achar esta ordenada do ponto E, né? Porque, olha só, observe que a ordenada do ponto E, ou seja, o y de E, é o mesmo y para D e o mesmo y de C, ok? Então, se a gente achar o y de E, a gente só faz uma conta e já resolve tudo, certo? Como que eu posso achar esse y? É só observar o seguinte. O raio é 11/4, então de O para E é só você tirar o raio, certo? Porque aqui ele está abaixo, né, do eixo X, então é 11/4 menos esse raio, né? A diferença entre eles continua dando raio, ok? É só estou tomando esse cuidado. Então se a gente faz, por exemplo, a abscissa de E, então o y de E, perdão, a ordenada de E, ele é 11/4 menos 25/4, ok? Porque isso é o raio, a diferença, se a gente pegar esse E e somar R, tem que voltar lá, ok? Então, vai dar menos 14/4, e a gente pode simplificar, menos 7/2, ok? Então, aqui, vou apagar esse segundo R, senão fica poluído, dá menos 7/2. Prontinho. Como C e D estão no mesmo, digamos, no mesmo nível, então eles têm, como a gente observou, o mesmo y. Então, para os dois vale menos 7/2. E aí a gente finaliza o exercício, mantendo um padrão da cor. Então, menos 7/2 para o C, menos 7/2 para o D, um de azul e o outro de vermelho. A gente assim pode, então, finalizar o exercício, tá bom? Fica meio longo, mas exercícios do ITA são sempre assim. É claro que lá você não faz com todo esse detalhe, esse carnaval de cor. Mas aqui a gente tem mais tempo, então dá para ilustrar e tentar explicar da melhor maneira possível. Se você chegou aqui até o final é porque você gosta, está estudando, está se preparando. Vou pedir para você deixar o seu like e ajudar o canal compartilhando o vídeo, tá bom? É isso, nós voltaremos em breve com novos vídeos. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima.